Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, a professora está encaminhando para vocês a correção do exercício sobre espaços e tempos para leitura e escrita. Então, vocês vão, assistir esse vídeo e comparar as respostas com o que vocês têm registrado no caderno de vocês. As respostas não precisam estar obrigatoriamente idênticas da professora, mas a ideia, tem que estar em consonância com o tema abordado. Combinado? Então vamos à correção. Número 1. A escola é o lugar onde o ensino da escrita reúne uma infinidade de saberes, habilidades, procedimentos e atitudes que se constroem em longo prazo. Escreva 3 situações que esses saberes, habilidades, procedimentos e atitudes possibilitam. Então, lá no material teórico, tem mais de 3 situações, que eu vou relatar aqui. Então, dentre essas, vocês teriam que escolher 3. Então, quais são os saberes, habilidades e procedimentos? Conhecer letras, expressar sentimentos, decodificar sinais, interpretar o mundo, selecionar informações, articular ideias, escrever palavras, se relacionar com o outro, conhecer as arbitrariedades do sistema, aprimorar a organização do pensamento, desenhar traçados convencionais, recriar as dimensões humanas de tempo e espaço, respeitar normas, ser sujeito autor, adestrar os olhos e viajar por meio da leitura, dominar a mão e usufruir o direito à palavra. Número 2. Qual o principal objetivo da prática de produção de textos na alfabetização? É efetivar a alfabetização em si, ou seja, ensinar os alunos a passarem para a forma escrita os seus pensamentos e sua oralidade. Número 3. O que você entende por ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais da leitura e escrita? Aprender a ler e escrever sabendo onde se usa a leitura e a escrita seria a prática da alfabetização e do letramento, conceitos estes estudados lá no início do 3º ano. Número 4. Em se falando de práticas de escrita, a cópia é uma estratégia benéfica para o processo de alfabetização? Justifique sua resposta. Então, lá na resposta de vocês, tem que estar contemplado assim que ela pode ser benéfica, desde que não seja uma cópia mecânica, fragmentada e descontextualizada. O professor precisa ter muito claro quais são seus objetivos em relação às atividades de cópia. Então, quando a gente propõe na fase de alfabetização atividades de cópia, eu preciso ter claro o que eu quero com aquela atividade, geralmente, o que mais se trabalha em relação a uma atividade de cópia são as questões de traçado de letra, espaçamento entre palavras, separação de sílabas ao final de uma linha, parágrafos e assim por diante. Número 5. Quando que a escrita começa a ter sentido para uma criança? Desde bem cedo, quando a criança começa a conviver e a perceber as diversas manifestações da escrita na sociedade. Número 6. O que é leitura compartilhada? É a leitura intermediada por outra pessoa, geralmente um adulto, sendo o professor o principal agente nesse processo. Dizemos que este adulto é o mediador da leitura. Então, quando a gente intermedia a leitura, quem vai estar intermediando é um leitor já formado, certo? Então, não existe a leitura compartilhada entre as crianças, por exemplo, que ainda não dominam bem a leitura. Número 7.
Como deve ser a organização do espaço e tempo para as práticas de escrita e leitura? Em primeiro lugar, deve respeitar as crianças enquanto sujeitos de direitos e, em segundo lugar, deve favorecer o processo de ensino e aprendizagem. Então, complementando a correção que ora encaminho a vocês, né? A professora trouxe ali um pequeno pensamento de Emília Ferreiro, onde ela diz assim, que ler e escrever de forma letrada é um conjunto de competências e habilidades, comportamentos e conhecimentos. Ler não é decifrar e escrever não é copiar, certo? Então, por isso a importância de as questões de espaço e tempo estarem adequadas ao processo da alfabetização em si, ok? Então, assim eu encerro essa correção. Na próxima semana estaremos fazendo uma avaliação sobre a temática. Fiquem todos bem. Um grande abraço.